Nos relatos policiais, Laurêncio Francisco da Silva, conhecido como Louro, era ligado a grupos armados e ataques coordenados contra bancos. Um desses episódios colocou Poconé sob ataque antes que um novo plano fosse interrompido em Goiás. A busca por ele cruzou estados e terminaria em um confronto durante uma operação policial que culminou em seu trágico fim. Em 9 de junho de 2023, setores de inteligência e unidades policiais de Goiás e do Distrito Federal chegaram a uma casa em Aparecida de Goiânia, Brasil, à procura de Laurêncio Francisco da Silva, conhecido como Louro. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Mato Grosso e em aberto desde 2022. Em fotos e registros divulgados ao longo dos anos, Laurêncio parecia um homem comum, alguém que passaria despercebido numa imagem rápida. Mas fontes policiais e reportagens o ligavam havia décadas a ações contra instituições financeiras, principalmente em cidades do interior. Eram ataques em que grupos armados tentavam controlar a rotina local para executar roubos coordenados. A operação de 2023 não partiu de uma denúncia isolada. Era o resultado de anos de prisões, acusações em diferentes estados e uma condenação por participação em um dos ataques mais marcantes atribuídos ao grupo do qual ele fez parte. Segundo a versão divulgada pela polícia, os agentes entraram na casa para cumprir o mandado e foram recebidos a tiros. Houve reação policial. Laurêncio foi atingido e morreu no local depois que o socorro médico foi acionado. A perseguição terminava ali, mas os registros da trajetória dele reúnem condenações confirmadas, acusações antigas e atribuições policiais que não tiveram o mesmo desfecho judicial documentado. Antes de ter o nome ligado a ataques contra bancos, Laurêncio já aparecia em uma acusação grave em Cuiabá. Segundo as fontes, ele foi preso em um caso de extorsão mediante sequestro de um empresário. O episódio é citado como uma das primeiras ocorrências de grande repercussão associadas a ele, mas o material disponível não detalha um julgamento ou uma condenação específica por esse fato. Ao longo dos anos, registros policiais passaram a relacioná-lo a roubo, furtos, crimes envolvendo armas e explosivos, documentos falsos e associação criminosa. Também há relatos de detenções em outros estados e investigações sobre ataques a terminais bancários e instituições financeiras. Essa lista, porém, não foi exatamente uma sequência de condenações, mas sim uma mistura de prisões em flagrante, suspeitas investigadas, mandados em aberto e declarações de autoridades. A consequência judicial confirmada de fato aparece em outro episódio, em uma tentativa de assalto a banco. Depois da prisão na tentativa do assalto, o próprio Laurêncio falou em entrevistas sobre sua forma de agir. Disse que não costumava atacar caixas eletrônicos e que preferia entrar em uma agência, desligar o alarme e cortar o cofre. A declaração não comprova cada crime atribuído a ele, mas ajuda a explicar por que a polícia o associava a grupos que agiam com preparação e divisão de tarefas. Ações desse tipo exigiam mais do que invadir um alvo financeiro, dependiam de homens armados, veículos, rotas de saída, comunicação e controle temporário da área ao redor. Em cidades menores, onde a resposta policial podia ser mais limitada, a intenção era criar confusão suficiente para impedir uma reação imediata. Foi nesse contexto que Laurêncio passou a ser ligado ao tipo de ataque que investigadores associavam a grupos capazes de cercar cidades, intimidar moradores e atingir instituições financeiras ao mesmo tempo. Em Poconé, Mato Grosso, isso deixou de ser uma descrição de inquérito e se tornou medo para a população. Em fevereiro de 2004, Poconé, Mato Grosso, foi alvo de uma ação que mostrou a escala desses ataques. Segundo as fontes, cerca de 10 criminosos armados chegaram à cidade e atacaram ao mesmo tempo uma agência bancária, uma cooperativa de crédito e uma lotérica. O número de alvos era parte da estratégia. Enquanto uma parte do grupo se concentrava nas instituições financeiras, outros homens atuavam para controlar o entorno e dificultar qualquer reação. Houve disparos,
bancos. Moradores ficaram expostos ao perigo e a cidade viveu horas de tensão. A rotina não foi interrompida por um episódio isolado, era uma ação planejada para pressionar toda a população e ganhar tempo. Pessoas que trabalhavam, circulavam pelas ruas ou tentavam proteger a família, precisavam encontrar abrigo sem saber quantos homens estavam envolvidos, por quanto tempo aquilo continuaria ou quando a polícia conseguiria retomar o controle. As fontes descrevem uma cidade paralisada, com homens armados impondo medo para manter a operação em andamento. A lógica era simples: quanto maior o impacto nas ruas, mais difícil seria uma reação imediata. Não bastava alcançar o dinheiro das instituições. O grupo precisava dominar o ambiente ao redor delas. Laurêncio foi condenado a 38 anos de prisão por participação no crime de Poconé. O ataque também projetou o nome de Laurêncio entre investigadores de diferentes regiões. A partir dali, ele passou a aparecer em novas ocorrências, prisões e buscas policiais. Mas a documentação disponível não esclarece toda a cronologia entre a condenação de 2004, as detenções posteriores e a situação que levaria ao mandado de prisão aberto anos depois. Ainda assim, uma operação em Goiás, mais de uma década após o ataque a Poconé, indicaria que a polícia continuava acompanhando seus passos. Em dezembro de 2016, a polícia em Goiás recebeu a informação de que um grupo planejava atacar uma agência bancária em Silvânia. Era uma denúncia sobre uma ação que, segundo os investigadores, ainda seria executada. Por isso, o plano deve ser tratado como objeto de apuração policial e não como crime consumado. A partir dessa informação, setores de inteligência passaram a monitorar Laurêncio. Ele foi localizado ao lado de 2 homens na área de alimentação de um centro comercial. A abordagem não teria sido aleatória. A polícia já investigava a possibilidade de que o grupo estivesse reunido para preparar o ataque. Segundo as fontes, os 3 apresentaram documentos falsos durante a abordagem. Depois, de acordo com os relatos policiais, admitiram que eram foragidos da justiça. A suspeita de planejamento levou a uma operação e depois a localização de material que os investigadores consideraram compatível com uma ofensiva contra uma instituição financeira. Em um imóvel ligado ao grupo foram apreendidas armas, munições, explosivos e itens de ocultação. As autoridades apresentaram esse material como elemento concreto para sustentar a intervenção e reforçar a hipótese de que havia uma ação em preparação. Não há, porém, nas fontes disponibilizadas informação suficiente para afirmar qual foi o resultado judicial definitivo daquele episódio de 2016. A operação impediu que o suposto plano avançasse, mas não tirou Laurêncio do radar policial. Pelo contrário, o caso reforçou a imagem construída pelas investigações, a de um homem associado a grupos capazes de circular entre estados, usar documentos falsos e reunir meios para ataques de grande impacto. Naquele momento, a polícia havia frustrado uma possível ação. O que continuava sem resposta era a situação de Laurêncio diante da justiça. Anos depois, um novo mandado mostraria que ele seguia sendo procurado. Segundo a Polícia Militar, havia contra Laurêncio um mandado de prisão expedido pela Justiça de Mato Grosso e em aberto desde 2022. Esse dado explica por que, em 2023, seu nome ainda mobilizava equipes de inteligência e unidades policiais de mais de uma região. As informações que levaram ao desfecho foram compartilhadas entre setores de inteligência e unidades policiais de Goiás e do Distrito Federal. A cooperação permitiu rastrear uma pessoa procurada fora do estado de origem, num caso que já envolvia relatos anteriores de deslocamentos entre estados e uso de documentos falsos. Em 9 de junho de 2023, essa troca de informações levou os agentes até uma casa em Aparecida de Goiânia. A localização encerrava uma busca que havia atravessado anos e diferentes jurisdições, mas encontrar alguém procurado não revela por si só como uma abordagem vai terminar. Do lado de fora, o objetivo era cumprir o mandado. Dentro da casa, segundo as informações disponíveis, ocorreria o confronto que encerraria a vida de Laurêncio. Não se sabe ao certo como foi o passo a passo do confronto, mas o cerco e a presença policial são fatos relatados de forma consistente. A trajetória de Laurêncio chegava então a um desfecho que suas prisões anteriores não haviam produzido: um cerco policial, um mandado ativo e uma casa onde não haveria nova detenção.
De acordo com a polícia, os agentes entraram na casa em Aparecida de Goiânia para cumprir o mandado de prisão e foram recebidos a tiros. A versão oficial afirma que os policiais reagiram e atingiram Laurêncio durante o confronto. O socorro médico foi acionado, mas Laurêncio morreu no local. Uma reportagem também informou que nenhum policial ficou ferido. Há divergências sobre a idade dele. Alguns lugares citam 54 e outros 55 anos na época do falecimento. Laurêncio então perdeu a vida durante a operação policial de junho de 2023. Uma das coisas que mais chama a atenção nesse caso é que Laurêncio aparecia como um homem comum, mas na verdade era um nome ligado a grupos armados, ataques coordenados e buscas que cruzaram estados, que culminaram em seu trágico fim. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.